Esta é a nossa quarta-feira de sabedoria. É uma faculdade de crescimento porque nós somos ensinados pelo maior professor do universo, que é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem tem nos ensinado. Por isso eu peço a você que fique atento em cada palavra, porque elas virão do Espírito de Deus. E que você possa aprender não para reter a informação, mas que você possa aprender para espalhar o conhecimento, para que você aplique dentro da sua casa, no seu local de trabalho, aonde você estiver. Então, receba a sabedoria para aplicá-la para a glória do Senhor. Amém? No nome do Senhor Jesus. Ainda há tempo para fazermos a diferença. É o tema desta noite. Ainda há tempo para fazermos a diferença. Nós temos um grande presente, que é o fôlego de vida. Se você está escutando essa palavra agora, é porque Deus te abençoou com fôlego de vida. Muitos já não podem mais estar entre nós. Muitos já perderam esta vida. Mas nós temos a alegria e o privilégio de hoje poder escutar a voz do Senhor. Por isso eu volto a repetir: ainda há tempo de fazermos a diferença. Será que você e eu, será que nós temos feito a diferença aonde nós estamos? Eu acho que um dos lugares mais difíceis para nós estarmos aplicando isso que nós estamos ouvindo agora é dentro da nossa casa. Fazer a diferença dentro de casa, eu acho que é um grande desafio, porque é um lugar onde nós temos muita liberdade. E muitos aproveitam essa liberdade de maneira errada. E muitos esbravejam, falam que não deve, às vezes humilha, maltrata fisicamente, maltrata psicologicamente. Então, acho que um dos lugares que nós mais precisamos pensar se estamos ou não fazendo a diferença é dentro da nossa casa. Eu, como marido, como eu tenho me comportado? Eu tenho feito a diferença? Como filho, eu tenho feito a diferença? Como esposa, vocês mulheres têm feito a diferença? Nós temos que pensar nisso. Ainda há tempo. Hoje é um dia perfeito para entendermos que vamos fazer a diferença. Vamos deixar uma marca positiva. Vamos mudar muitos comportamentos nossos. E é tão delicado nesse período de isolamento social. Nós temos tido muitos casos de famílias passando por divisão, por contenda. Por quê? Porque é um momento que muitos não estavam acostumados a ficar dentro de casa. E agora, não tendo às vezes para onde ir, ficam e começam a desabafar com quem às vezes não precisava estar ouvindo um desabafo maldito. Nós temos que estar vigilantes nesse momento, dizendo: meu Deus, por favor, me dê sabedoria. Me dê sabedoria para eu fazer a diferença. Nós precisamos disso. E Deus, com certeza, vai te abençoar. Pode ter certeza. Eu tenho convicção disso porque você está ouvindo agora essa palavra. E é Deus falando com você. Então nós precisamos fazer a diferença. Estamos vivendo uma das piores crises espirituais da história da humanidade. É a triste realidade. Nunca estivemos tão escandalosos como nesses últimos tempos. O ser humano perdeu a noção. E nós temos visto coisas muito loucas. As pessoas, elas falam o que não deveriam falar assim, ousadamente, na rua xingam palavrão, se vestem de maneira escandalosa. Nós estamos realmente pasmos com tudo o que está acontecendo. Cada ano que se passa, essa maldita festa do carnaval, elas têm sido mais escandalosas.
As pessoas estão perdendo noção de tudo. Nós estamos vivendo uma das piores crises espirituais. É um tempo onde nós precisamos estar atentos, muito mais atentos. Nós que estamos ouvindo essa palavra hoje, precisamos entender que Deus está chamando a nossa atenção, dizendo assim: olha, me escutem, esta geração está se perdendo rapidamente, mas eu quero que vocês me escutem, porque ainda há tempo de vocês fazerem a diferença, ainda há tempo de mudar muita coisa, e há, igreja, ainda temos tempo para fazermos com que muitas coisas mudem, mas nós temos que deixar bem claro na nossa mente: a nossa geração está sendo a pior geração de todas, a geração mais escandalosa de todos os tempos. E Sodoma e Gomorra, que foi punida por Deus pelos seus escândalos, teria inveja do que hoje tem acontecido nos 4 cantos da terra. Um momento terrível. Por isso nós precisamos ainda mais intensamente clamar ao Senhor: meu Deus, tenha misericórdia e me ajude a fazer a diferença. Então, nós seremos responsáveis para que muitas mudanças aconteçam. Pode ter certeza disso. Deus vai usar você que está escutando essa palavra agora para marcar vidas. Ainda há tempo de que isso aconteça, pode ter certeza. Agora, por qual motivo nós estamos vivendo a pior crise espiritual da criação do homem? O que está nos levando a isso? Olha só, temos estado cada dia mais distantes de Deus. Esse é o grande problema. Nós estamos nos aproximando de muitas coisas, mas do principal, que é Deus, nós temos distanciado. Nós estamos sendo bombardeados por tantas tecnologias, tantas informações, tantos aplicativos. Cada dia um aplicativo novo surge e tudo isso atrai a nossa atenção. Cada dia um celular novo é lançado, e cada celular que é lançado, ele vem com novas tecnologias que nos atraem. E somos atraídos para perto de tudo isso, mas perto de Deus nós temos deixado de estar. Por isso que estamos vivendo uma das piores fases espirituais da história da humanidade. Nós estamos distanciando de Deus. Hoje Deus está vindo a mim e a você, dizendo: me busquem, venham para perto de mim, porque ainda há tempo, ainda há tempo. Tiago, no capítulo 4, versículo 8, diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Essa palavra de Tiago, esse versículo 8 que nós acabamos de ler, ele traz 3 chaves muito importantes para nós. Eu sempre gosto de usar esse termo chave, porque chave é aquilo que realmente vai abrir portas, abrir o que se está fechado. E Deus, quando Ele nos deixou esse livro tão maravilhoso que é a Bíblia, Ele deixou neste livro inúmeras chaves que abrem portas na nossa vida. Portas de alegria, de paz, portas de conquistas, de saúde. Ele deixou tudo isso para nós. E aqui neste versículo nós temos então 3 chaves importantes. 3 chaves que nos fazem andar lado a lado com o Senhor. O que nós precisamos para fazer a diferença é estar lado a lado com Deus.
é ter a companhia de Deus. Deus faz a diferença na nossa vida. Quando nós entendemos que a presença dele ao nosso lado é importante e começamos a dar valor para a presença dele, algumas coisas começam a mudar dentro de nós. De repente, coisas que no passado não nos incomodava, já começam a incomodar. Por quê? Porque ao meu lado está o ser mais maravilhoso do universo, o Deus Todo-Poderoso. Então, quanto mais pertinhos de Deus nós nos encontramos, mais nós vamos sendo lapidados e mais marcas positivas nós deixamos aonde nós colocamos a planta dos nossos pés. Então, aqui neste versículo que nós acabamos de ler, tem 3 chaves para andarmos pertinhos de Deus. A primeira chave, aproximação do Senhor Deus. É a chave que me faz aproximar de Deus. Olha só, o versículo começa dizendo assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Na quarta-feira passada, nós tivemos um estudo que falava exatamente sobre isso, sobre compromisso com Deus, e nós usamos esta parte deste versículo. Quando eu me aproximo de Deus, Ele se aproxima de mim. Não é o contrário. Não é primeiro Deus que vem a mim para que depois eu vá a Ele. Não. Quando eu entendo que Deus é importante na minha vida, eu começo a ir até Ele. Ó Deus, me perdoa, Pai, me ouça, Senhor, me ajuda. Opa, eu estou indo até Deus. Muitas vezes nós nos acomodamos e vamos tendo uma vida largada, desenfreada, até que surge algo difícil na nossa vida. E aí, alguns, nesse momento difícil, recorrem a Deus. Oh, meu Deus, está tudo tão difícil. Ouça minha voz. Se o Senhor está me escutando, me atenda agora. Muitos dizem assim: opa, é o momento em que aquela pessoa que está sentindo necessidade de Deus, ela vai até Deus. E quando ela vai até Deus, o que acontece? Deus vem e fala: que bom que você me procurou. Há tanto tempo eu queria esse momento, mas você nunca me chamou. Mas agora que você me chamou, eu estou aqui do seu lado. E então, milagres começam a acontecer. Aí nós começamos a ver algumas lutas caindo por terra. E nós começamos a entender que muitas dificuldades são importantes na nossa vida, porque elas nos ajudam a crescer. Então a primeira chave desse versículo que nós lemos é que eu preciso me aproximar de Deus. Nós precisamos chegar mais perto de Deus. E eu quero te perguntar: qual é a intensidade da sua busca por Deus? Será que você tem procurado Deus apenas em momentos de necessidade? Ou será que todos os dias você acorda dizendo: Deus, eu preciso do Senhor. Deus, eu estou me entregando em tuas mãos neste dia. E eu peço, por favor, que o Senhor seja minha companhia nesse dia. Quando chegamos no nosso local de trabalho, será que nós temos dito assim: Senhor, eu preciso do Senhor aqui até enquanto eu trabalho. Esteja aqui comigo, dirigindo o seu veículo, dentro de um ônibus, seja onde for. Será que nós temos buscado a presença de Deus? Nós precisamos buscar a Deus. Então a primeira chave desse versículo, para que eu esteja lado a lado com Deus, é eu entender que eu preciso me aproximar de Deus. Depois que eu me aproximo de Deus, Ele vem a mim. Ele nunca vai te deixar sozinho. Nunca. Todas as vezes que você precisar, pode ter certeza, Ele vai estar ali no seu lado. Então vale a pena hoje você dizer: papai, eu quero estar do lado do Senhor. A segunda chave que nós temos nesse versículo é a santificação. Eu preciso estar sendo santificado dia após dia. O que é ser santificado? É receber o perdão de Deus. É eu estar cada dia mais incomodado com o pecado. Às vezes aquele palavreado vulgar que antes fazia parte da minha história, de repente já não começa
a fazer sentido, vai perdendo sentido. E eu já começo a me incomodar e começo a dizer, eu preciso mudar minhas palavras. Ou seja, eu estou passando por um processo de santificação. Talvez algumas amizades que antes me agradavam muito, já começam a me gerar um incômodo. Eu começo a pensar, será que é interessante eu estar no meio destas pessoas, participando destas programações? E isso vai gerando uma santificação em mim, porque Deus está trabalhando. Então, a segunda chave deste versículo é a santificação, e diz assim: pecadores, limpem as mãos. Foi o que Tiago falou, que nós deveríamos nos aproximar de Deus, para que Ele se aproximasse de nós, e que nós, pecadores, deveríamos lavar as nossas mãos. Aqui é o sentido de estar realmente passando pela santificação. O pecado traz sujeira espiritual. O pecado traz manchas do pecado, manchas dele. O pecado gera isso em nós. Agora, quando eu começo a entender que para que o Senhor esteja do meu lado, eu preciso estar sendo santificado, então eu começo a dizer: Senhor, me lave com o sangue do teu Filho Jesus Cristo. Porque aquele sangue que foi vertido lá na cruz, pelo Senhor Jesus Cristo, quando Ele se entregou no nosso lugar, Ele fez aquilo para que nós estivéssemos livres da escravidão do pecado. Então, é o sangue do Senhor Jesus que nos purifica de todo o pecado. Não é de alguns pecados, são de todos os pecados. E a santificação, ela é necessária na minha vida, porque o Senhor Jesus, Ele declara que sem a santificação, nós não veremos a Deus. E aqui, Tiago está dizendo assim: pecadores, lavem as mãos de vocês. Estejam tirando essa sujeira de vocês. Estejam se limpando. Nós somos pecadores. Mas já não podemos mais ser escravos do pecado. Nós precisamos entender que o pecado só nos distancia de Deus. Enquanto Deus deseja estar do meu lado, o pecado deseja que Deus esteja bem longe. Porque aonde Deus está, o pecado não consegue reinar. Por isso que todos os dias somos tentados. O diabo tenta o tempo todo nos derrubar. Todos os dias a nossa vida bate lá na nossa porta a tentação. O diabo fica querendo nos derrubar para que nós estejamos longe de Deus. Porque quanto mais longe de Deus, mais o diabo aproveita. Mais ele pisa, mais ele humilha, mais ele fere, mais ele nos adoece. Então, hoje nós temos que entender: Deus, eu preciso da tua santificação. Meu Deus, me lave dos meus pecados, me lave dos meus erros, me lave de tudo aquilo que eu tenha feito que entristeceu o teu espírito. Ele vai te lavar. Tenha certeza disso, o Senhor está pronto a nos lavar. A terceira chave que eu encontro nesse capítulo de Tiago, lá no verso 8, é a respeito da purificação. Quando eu falo sobre purificação, eu entendo então o papel do filtro. Quando nós temos um filtro em nossa casa, para que ele serve? Para purificar a água. O filtro, ele vai fazer a separação daquelas substâncias que eu não posso ingerir. Ele pega e ele impede que esteja naquela água que eu vou beber. Então, por causa do filtro, eu bebo uma água purificada. A terceira chave deste verso é que nós precisamos desta purificação. Precisamos separar o que presta do que não presta. Nós precisamos separar aquilo que nos aproxima de Deus daquilo que nos distancia de Deus. Isso é necessário para que nós possamos andar lado a lado com Deus todos os dias. E aí nós, no finalzinho desse versículo 8 que lemos, diz:
E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Eu quero destacar duas palavras neste verso. Olha ali, ó, mente e coração. E nós precisamos entender que essas duas palavras, apesar de diferentes, elas têm o mesmo significado neste versículo. Aonde eu leio coração, é o mesmo que eu estivesse lendo mente. Porque na palavra de Deus, aonde nós encontramos falando a respeito do coração, está dizendo sobre a nossa mente. Lembra daquele versículo? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Que coração é esse? É a mente. Esse aqui é o nosso coração espiritual. Por isso que aqui na nossa mente estão todas as batalhas espirituais. É através da mente que o homem adultera. É através da mente que o homem fala mentiras. É através da mente que o homem executa uma outra pessoa. É através da mente que o homem briga. Tudo aqui. Porque para alguém cometer um assassinato, ele tem que ficar muito irado. E essa ira vem da onde? Dos pensamentos. Ele começa, olha que a pessoa não vale nada, eu vou matar aquela pessoa. Opa, está sendo gerada uma informação aqui, olha, na mente, no coração espiritual. E de repente, vem o ato, vem o homicídio. Ou seja, o que for, tudo começa aqui na nossa mente. Então, essas duas palavras são a mesma coisa. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem esta mente. Então, se nós temos tido uma mente dividida, ou seja, eu estou querendo agradar a Deus, mas ao mesmo tempo eu estou querendo agradar os meus desejos carnais que não são agradáveis a Deus, a minha mente está dividida. Muitas vezes eu quero deixar Deus feliz, mas eu faço coisas que deixam o Senhor triste. A minha mente está dividida. Ela está tendo ali uma luta, uma guerra interior. Então nós, se porventura estivermos passando por uma fase de divisão da mente, nós precisamos dizer: meu Deus, eu quero que haja uma purificação sobre a minha mente. Meu Deus, eu não quero ter pensamentos agradáveis ao Senhor, mas ao mesmo tempo pensamentos que não te agradam. Eu quero, meu Deus, pegar esses pensamentos que não te agradam e jogá-los fora. E se porventura eles tentarem se aproximar de mim, eu quero vencê-los. A nossa mente não pode estar dividida. Temos ficado divididos entre os nossos próprios desejos e o desejo de Deus sobre a nossa vida. O que Deus deseja para mim e para você são coisas maravilhosas demais. Todas as vezes que Deus disser não, é porque aquele não dele vai ser uma bênção na nossa vida. Todas as vezes que Deus disser isso, eu não permito que você faça, é porque aquilo vai nos ferir de alguma maneira. Todas as vezes que nós ficarmos incomodados com alguma atitude nossa, é Deus dizendo assim: olha, não faça mais isso, porque isso vai te ferir cada dia mais. A nossa mente não pode estar dividida. A minha mente tem que ser uma mente voltada para Deus. Por isso eu preciso buscar as coisas de Deus, aquilo que vem do Senhor. Quando eu começo a encher a minha mente com coisas que não são agradáveis, eu vou corresponder àquilo. Se eu começar a assistir constantemente filmes violentos, sem eu perceber, eu vou começar a ter atitudes violentas. Por quê? Porque eu estou enchendo a minha mente de violência. Se eu começo a ouvir muitas piadinhas, pode ter certeza, eu vou estar contando piadinhas. Por quê? Porque eu estou enchendo a minha mente de coisas que vão trazer frutos. A nossa mente precisa se encher de Deus.
santificação. Nós precisamos nos envolver com aquilo que é agradável a Deus. E muitos vão nos chamar de bitolados e de tantas outras palavras. Não, vocês agora tudo para vocês é Deus, é Deus, é Deus. Que isso, vocês vão ficar doidos. Não, pelo contrário. Nós estamos entendendo o que nos faz bem. Nós precisamos buscar o Senhor. Ainda há tempo de fazermos a diferença. Essa palavra está chegando hoje no seu coração, não é por um acaso. Essa palavra está vindo para mim hoje, não é por um acaso. É porque todos nós precisamos fazer a diferença. Então, nós precisamos entender a importância da palavra de Deus. Livro de Jeremias, capítulo 17, o verso 10 diz assim: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Olha só. Eu vou ler mais uma vez. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O caminho que eu sigo vai determinar o que eu vou colher. As minhas ações vão determinar o que eu vou colher. Eu colho frutos do que faço. Se eu sou uma pessoa que busco a Deus todos os dias, que busco santificação, que busco purificação, que busco a presença de Deus, então os frutos que vão surgir de mim serão frutos muito preciosos. Quem estiver do meu lado vai sentir paz. Quem estiver do meu lado vai ter prazer de estar do meu lado. Mas se eu começo a me envolver com coisas que são desagradáveis a Deus, eu vou magoar pessoas, vou ofender pessoas, eu vou espantar muitas pessoas, não vou ter uma vida feliz. Talvez vou ter a aceitação de um grupo de pessoas como eu, mas pessoas que têm Deus, muitas vezes vão estar se distanciando de mim. Então chegou um tempo perfeito para dizermos: Deus, eu quero ser diferente. Agora eu quero me concentrar no início deste verso aqui. Olha só. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. O que Deus faz? Ele esquadrinha o coração. Lembrando que coração é esse? A nossa mente. Eu, o Senhor, esquadrinho a mente. Deus examina minuciosamente os nossos pensamentos. Deus é o único ser onisciente, ou seja, é o único ser que consegue saber exatamente o que eu penso. Ele sabe o que eu estou pensando agora e Ele sabe exatamente o que você está pensando aí agora, porque Deus tem o poder da onisciência. Deus, Ele examina minuciosamente os nossos pensamentos. Ele sabe exatamente o que nós estamos pensando. É por isso que eu preciso ter a responsabilidade de cuidar daquilo que eu penso. Mas como que eu controlo os meus pensamentos? Buscando as coisas certas. Às vezes, ao invés de ficar assistindo tantos filmes seculares, eu procuro assistir filmes cristãos, e tem filmes cristãos excelentes. Uma qualidade incrível. Eu vou aprender com aqueles filmes. Ao invés de eu perder tempo assistindo novelas, eu vou assistir coisas que vão me aproximar de Deus. Eu vou para a palavra, vou ler a Bíblia. Tudo isso vai fazer com que eu pense cada dia mais em Deus. E isso vai nos trazer grandes vitórias. Deus, Ele esquadrinha a nossa mente. Ele esquadrinha o nosso coração. Deus, Ele sabe exatamente o que nós pensamos. O versículo continua dizendo: e provo os rins
Aí muita gente fica, o que é isso? Como assim? Tudo bem, nós entendemos que o esquadrinhar a mente é o exame que Deus faz daquilo que nós pensamos. Mas e os rins? Diz que Deus prova os rins. Para que serve os rins do nosso organismo? Para purificar o sangue. Para isso servem os rins. Os rins vão tirar do meu sangue aquilo que é maléfico para a minha saúde. Olha que coisa incrível. Então aqui, quando Deus diz que Ele prova os rins, Ele vai avaliar o filtro que está na nossa mente. É isso que Deus está dizendo. O filtro dos nossos pensamentos. Se eu não tiver um filtro nos meus pensamentos, eu vou pensar o que não devo pensar, e aqueles pensamentos vão fazer com que eu tenha ações desagradáveis a Deus. Agora, se eu começo a investir dizendo, meu Deus, eu preciso, Pai, estar filtrando os meus pensamentos. Meu Deus, me ajude a filtrar os meus pensamentos. Meu Deus, que os pensamentos que vierem sobre mim, Pai, se tiver algo mal neles, que imediatamente esse filtro venha impedir desse mal me contaminar. Quando pegamos um copo, colocamos lá no filtro da nossa casa, nós não sabemos o que está vindo naquela água, porque são micro-organismos. Com os nossos olhos naturais não vamos enxergar. Colocamos o copo e confiamos no quê? No filtro. Colocamos água no copo. O que veio de impuro, quando chegou naquele filtro, ficou ali. No meu copo veio só água boa. Aí eu tomo e aquilo gera saúde em mim. Quando eu peço a Deus para colocar na minha mente um filtro poderoso, eu estou dizendo, meu Pai, virão pensamentos contaminados, mas quando chegar aqui, esse filtro vai impedir desses males, dessas maldições me tocarem. Deus, Ele olha para você e Ele avalia o filtro que está na sua mente. Você tem se preocupado em estar filtrando os seus pensamentos, para que você tenha pensamentos bons, positivos. Isso é importante. Se você ainda não pensava assim, pense a partir de agora. Vamos pedir a Deus constantemente, meu Deus, purifica a minha mente. Meu Deus, que na minha mente esteja um filtro poderoso que impeça todas as ciladas de Satanás de entrar para dentro de mim. Lembrando que a minha mente é o meu campo de batalha espiritual. É a minha mente que muitas vezes vai me convencer a fazer algo que eu não deveria fazer. Por quê? Porque não havia filtro. Porque tudo que estava chegando estava produzindo um resultado. Mas hoje nós entendemos que há um Deus que está esquadrinhando a nossa mente, provando o rim, os rins da nossa mente, aquilo que purifica os nossos pensamentos. Nós precisamos guardar isso. Deus analisa a maneira que temos filtrado os nossos pensamentos. Então filtre a partir de hoje. Pai, eu quero filtrar os meus pensamentos. Como podemos mudar a nossa nação? Nós começamos esse estudo dizendo assim, ainda há tempo de fazermos a diferença. Mas para fazermos a diferença, nós precisamos entender essas verdades que acabamos de escutar. Nós precisamos trabalhar na nossa mente. Nós precisamos nos aproximar de Deus, porque quando eu me aproximo de Deus, Ele se aproxima de mim. Nós precisamos da santificação, ou seja, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos nos arrepender de tudo aquilo que entristece o coração de Deus, o coração do Espírito Santo, e precisamos de purificação, precisamos separar o que é bom do que é ruim, e jogar o que é ruim fora para retermos o que é bom. Nós precisamos estar alinhado com Deus. Nós entendemos isso. Fazendo isso, Deus estará do meu lado, do nosso lado, não é verdade? Então, dessa maneira eu já entendo que eu posso mudar a minha nação. Nós podemos fazer o Brasil se tornar algo diferente. Nós podemos. Eu quero fazer uma outra pergunta.
Qual a quantidade de sal para temperar uma panela de arroz? Talvez alguns homens vão ter dificuldade nessa resposta, mas muitos não. Agora as mulheres entendem muito bem deste assunto, este dom culinário. Vocês sabem que para temperar uma panelada de arroz, você não precisa encher uma caneca lá de sal e jogar lá dentro, não é verdade? Basta um pouquinho de sal, não é isso? Eu estou certo? Basta um pouquinho de sal. Com pouco sal, nós conseguimos temperar uma grande panela de arroz ou qualquer outro alimento. Não precisa de excesso. Basta um pouco de sal e nós conseguimos temperar. Então, uma pequena quantidade tempera. Mateus 5, a primeira parte do verso 13 diz: vós sois o sal da terra. Para mudarmos a terra, precisamos ser a maioria. Se nós entendermos que somos sal da terra, nós vamos entender que mesmo que sejamos a minoria, nós podemos fazer a diferença. Talvez dentro da sua casa você seja o único ou a única que está buscando a presença de Deus. Talvez o resto da sua família sejam problemáticos, não gostam de Deus, talvez não querem ouvir de Deus, mas se você for sal, pode ter certeza, você vai temperar a sua família e vai chegar o momento em que você vai dizer: eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor. É isso, exatamente isso que acontece. Você não precisa ser a maioria para que haja uma mudança. Quando entendemos o poder do sal, nós entendemos que mesmo nós, verdadeiros adoradores, sendo a minoria, infelizmente, mas mesmo sendo essa minoria, nós podemos fazer a diferença. Ainda há tempo de fazermos a diferença. É só entendermos esta verdade. O seu bairro pode se tornar diferente por sua causa, porque você vai se dispor a orar pelo seu bairro. Sua vizinhança talvez vai começar a ser transformada pelo poder da sua oração. Nós temos que entender a autoridade espiritual que está sobre a nossa vida. Nós podemos mudar a nossa nação se nós, como cristãos, como verdadeiros adoradores, entendermos que mesmo sendo nós a minoria, nós podemos temperar toda a nossa nação. Deixa Deus te usar, deixa Deus agir. Se nos dispusermos a servir a Deus conforme o coração dele, o coração do Senhor, nós vamos mudar a história de milhares de vidas. Diga para Deus: Deus, eu quero viver conforme os teus pensamentos. Meu Deus, eu quero viver conforme o teu coração, conforme a mente maravilhosa do Senhor. Pode ter certeza, nós vamos fazer a diferença. Ainda há tempo de mudarmos a história da nossa nação. E o versículo continua dizendo: e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Há muitos cristãos sendo pisoteados pelas dificuldades por deixarem de dar sabor espiritual à vida daqueles que estão ao redor. Muitos de nós estamos sofrendo, sabe por quê? Porque nos tornamos sal insípido, sal sem sabor. Só servimos para ser pisados, para nada mais. É uma palavra forte, esta que Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, e até hoje nós ouvimos estas palavras. Se nós não entendermos a importância de salgar, de temperar, então nós nos tornaremos insípidos. Enquanto estivermos sem sabor, nós seremos pisados, feridos, maltratados. Chegou o tempo de fazermos a
nós podemos mudar a nossa nação. Nossa nação está clamando por mudanças. É chegado o tempo de acendermos a chama do avivamento. Você pode fazer isso. Você pode mudar a história do Brasil. O Brasil pode ser conhecido como a nação do avivamento, se nós cristãos entendermos o valor de uma mente transformada. Hoje é o momento perfeito para entendermos que ainda há tempo de fazermos a diferença. Ainda há tempo de clamarmos pela misericórdia de Deus e vermos um renovo chegando no meio da nossa nação. Ainda podemos ver muitas coisas acontecerem na nossa nação. O Senhor Jesus está voltando, essa é a maior verdade. Nunca estivemos tão próximos da vinda do Messias quanto agora. As profecias rapidamente estão se cumprindo, sim. Mas ainda há tempo de mudarmos muitas coisas dentro da nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação. Então eu te convido hoje a ouvir a voz de Deus, a guardar essa palavra no seu coração e a dizer: meu Deus, por favor, papai, eu estou indo até o Senhor, porque eu sei que o Senhor virá até mim. Esse nosso encontro vai ser perfeito, Deus. Pai, eu estou indo até o Senhor, porque eu preciso da tua presença. Deus, santifica a minha vida, meu Pai, e purifique os meus pensamentos. Se fizermos isso, o Senhor caminhará do nosso lado. E então, coisas grandiosas vão acontecer. Eu quero orar com você. Eu quero que nesse momento você se disponha a mudar. Pensa, o que precisa ser mudado na sua vida? Quais comportamentos não têm agradado a Deus? Ainda há tempo de mudar isso. Amanhã pode ser tarde demais. O tempo é agora. O dia é hoje. Não deixe para amanhã. Faça agora. Olha para dentro do seu coração neste momento. Feche os teus olhos. E agora olhe o que precisa ser mudado aí. Será que os seus pensamentos, sua mente está dividida? Como que está o filtro dos seus pensamentos? Será que está aí ou será que não está? Peça a Deus: Deus, eu preciso mudar a minha vida. Como estão as palavras que têm saído da sua boca, suas ações, suas atitudes, seus comportamentos, como tem andado? O que sua esposa pode falar de você, marido? O que o seu marido pode falar de você, esposa? Filhos, o que seus pais podem falar de vocês? E pais, o que seus filhos podem falar de vocês? Cristãos, o que Deus pode falar de você? Peça perdão ao Senhor agora. Se na sua mente vier algo que você tem feito que não deveria estar fazendo, fala para Deus: Deus, santifica a minha vida e purifica o meu coração. Vá até Deus agora, porque Deus está te abençoando. Busque a Ele neste momento. Meu Deus maravilhoso, Pai eterno e fiel, eu te agradeço pelas tuas maravilhas. Eu coloco, meu Deus, todos esses que estão ouvindo a tua voz, coloco diante do Senhor, papai. Ó Deus maravilhoso, no nome do Senhor Jesus, opera o teu poder nesses corações. Opera, Pai, na minha vida também. Querido Deus, que possamos entender que ainda há tempo de fazermos a diferença, deixarmos marcas positivas. No nome do Senhor Jesus, meu Pai, derrama o teu poder sobre cada um que agora ouviu esta palavra. Que esta palavra tenha caído em uma terra produtiva, fértil. Que venha, meu Deus, ter raízes profundas. Que se torne uma árvore grandiosa e abundantemente frutífera. No nome santo e maravilhoso do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia.
que você aí na sua casa ou aonde você estiver, possa estar fazendo a diferença. Abençoe vidas, seja uma ferramenta do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.